A História da Palavra. Distribuição Sinapse. No centro de uma parede rochosa gigantesca há uma passagem para os tempos antigos. Sob os andaimes há um grande relevo mostrando 9 homens com cordas em volta do pescoço. Alguém olha ferozmente para eles, enquanto pisa sobre outra pessoa que implora por sua vida. Quem são essas pessoas? Qual é a natureza das inscrições que preenchem a superfície em torno do relevo? A interpretação das inscrições de Berristum achadas aqui foi uma tarefa monumental que ajudou os pesquisadores modernos a recuperar uma parte da história da humanidade há muito esquecida. O desafio sem fim. No centro das montanhas Zagros, no noroeste do Irã, vê-se a face rochosa do Monte Berristum, localizado ao longo de uma antiga rota de caravanas que ligava a Mesopotâmia à antiga Pérsia. A altura desta encosta é de cerca de 500 metros, enquanto o relevo e as inscrições têm 69 metros de altura. É quase impossível subir além de 40 metros sem algum tipo de ajuda mecânica. Em um rochedo tão inacessível, quem deixaria tais entalhes e inscrições? E com que propósito? Quem eram os homens ali esculpidos e o que significavam as inscrições? Por muitos anos, as inscrições misteriosas do Monte Berristum foram um enigma desconcertante esperando ser desvendado. A primeira pessoa a tentar interpretar as inscrições foi um oficial do exército britânico chamado Henry C. Rawlinson. Ele era linguista e, quando servia nesta área em 1835, ele começou a copiar as inscrições. Ele descia pela parede rochosa desde o topo usando cordas amarradas ao corpo, copiando as inscrições com uma das mãos e segurando a corda com a outra. Ele conseguiu copiar a inscrição inteira em 10 anos. Rawlinson arriscava a vida diariamente, mas o perigo compensou quando um padrão emergiu da estrutura da inscrição. Sob um exame minucioso, a inscrição parece ser composta de 4 seções. Porém, a seção inferior esquerda e a superior direita parecem ser inscrições da mesma escrita. Acredita-se que essa seção foi reentalhada devido ao desgaste excessivo da primeira. Agora está claro que as inscrições formam 3 seções distintas. Começando com a escrita mais simples, os estudiosos referem-se às seções como primeira, segunda e terceira escritas. Após muita pesquisa e análise, descobriu-se que a primeira escrita era persa antigo, a segunda era elamita e a terceira acádio. A primeira chave para resolver o mistério era o persa antigo. Como essa escrita poderia ser interpretada? Adam Taraya Baushi Husayashia Pajarka Husayashia Nam Husayashia Parusai. Trinta anos antes de Rawlinson começar a interpretar as inscrições do Monte Berristum, Georg Grotefend, professor de ensino médio na Alemanha, escreveu uma carta à Sociedade Real Göttingen. Na carta, ele explicava ter interpretado parte da escrita cuneiforme nas paredes do palácio em Persépolis.
A Persépolis que Grotefend mencionava era a antiga capital cerimonial persa de Dário, o Grande, e de seus sucessores no que hoje é o sudoeste do Irã. Nesta área, o primeiro tipo de escrita achado em Behistun, o persa antigo, era amplamente usado. A Pérsia foi a primeira nação a unificar aquilo que os estudiosos britânicos chamavam de Oriente na época, e até o rio Indo a leste, até a Anatólia a oeste, onde hoje é a Turquia, até os mares Aral e Cáspio ao norte e até a Etiópia ao sul, foi o maior império conhecido até aquela época. A cidade de Persépolis foi planejada para ser a maior do Império Persa, uma capital digna de tal nação. Como era essa grande metrópole? Persépolis se localizava sobre um estilóbato de pedra com mais de 20 metros de altura. Entre outras grandes estruturas, havia a enorme Apadana, a sala de audiência de Dário, a Sala do Trono, a Sala das 100 Colunas, o Palácio Particular de Xerxes e o Tesouro Real. A entrada do Palácio Real ficava a noroeste. Como muitos enviados de estados tributários vinham por esta entrada, ela ficou conhecida como Portão de Todas as Nações. A escadaria para o portão não era muito inclinada. Os emissários de reinos distantes subiam as escadas a cavalo e iam com seus corcéis até a área do palácio. Grandes pilares ornados com imagens religiosas ficavam de ambos os lados. Mesmo com o passar de milhares de anos, a majestade da antiga Pérsia ainda se destaca. Ao atravessar o portão, chegava-se a Apadana, o centro de Persépolis. Aqui os emissários do mundo antigo se reuniam. Todo ano, emissários de cada canto do império vinham pagar tributos e depois se realizava uma grande celebração de Ano Novo. Pode-se ver que quem trazia camelos de 2 corcovas eram os emissários da Báctria, na parte noroeste da Pérsia. Os gandarianos traziam vacas e lanças. Os citas eram conhecidos por seus chapéus pontiagudos. Os jônios eram da extremidade oeste da Ásia e traziam produtos especiais de sua região. Apadana, o centro de Persépolis, era também o coração do mundo antigo. Além das colunas de Apadana, vê-se o Palácio de Xerxes, conhecido como Hadish. Uma famosa inscrição se encontra no pilar da entrada do palácio. É conhecida como Inscrição de Persépolis, aquela que George Grotefend começou a interpretar em 1803. Como a inscrição de Behistun, os escritos de Persépolis foram feitos em 3 línguas. Qual foi a razão disso? O Império Persa era uma sociedade multilingüe, pois era muito grande e incluía diferentes povos e seus idiomas. Nas inscrições, eles usavam 3 línguas, uma antiga, da mesma região que existiu por longo tempo, chamada Elamita, e a terra se chamava Elã. Também usavam a própria língua, o persa, e, finalmente, um terceiro idioma, o acádio, que por séculos foi usado em todo o Oriente Próximo para comunicação e escrita internacional. Eles usaram essas 3 línguas em suas inscrições. Grotefend conseguiu decodificar os nomes de vários reis persas, incluindo Ciro, Dário e Xerxes. Porém, devido à posição de Grotefend de simples professor de ensino médio, a Sociedade Real Göttingen nunca aceitou sua tese.
Os resultados deste trabalho exaustivo foram ignorados e a interpretação das inscrições de Persépolis foi arquivada. Após o incidente entre Grotefend e a Sociedade Göttingen, vários estudiosos ficaram interessados em decifrar a escrita cuneiforme. Finalmente, Henry C. Rawlinson conseguiu interpretar a primeira escrita de Behistun. Vejamos como foi feito. Havia um total de 42 símbolos usados na primeira coluna da inscrição de Behistun. A primeira sentença continha 59 letras. A primeira tarefa para interpretar a escrita estrangeira foi dividir as palavras em duas unidades separadas. Nas inscrições, o divisor parecia um tipo de parêntese. Uma palavra era frequentemente repetida. Rawlinson supôs que significasse rei. Como era uma inscrição enorme, ela poderia se referir a reis. Procuraram fórmulas em textos de períodos posteriores do período sassaniano, quando inscrições reais geralmente começavam com a fórmula: sou fulano de tal, o grande rei, rei dos reis, rei da Pérsia. E supuseram que a mesma fórmula poderia se aplicar nestas inscrições. Seguindo essa metodologia, a primeira parte da escrita foi considerada como sendo eu. Em sânscrito, que pertence à mesma família indo-iraniana que o persa antigo, a palavra eu é representada pelo som aham. Rawlinson pôde deduzir que o som representado na inscrição antiga era próximo a Adam. Após a palavra eu, deveria vir o nome do rei. Que nome de rei teria o som da, como que há em Adam, a sílaba anterior? Rawlinson tentou pôr Dário na sentença, trazendo a tradução para eu sou Dário. Ele chegou a isso por eliminação, suponho. Não era Cambises, pois ele veio depois e estava sempre em guerra. Ciro, pensamos que não foi o inventor da escrita, não escrevia em persa antigo. Apesar de ser grande conquistador, coube a Dário consolidar o império e começar a organizar sua administração. Então, era o palpite mais provável. Após todas as tentativas e erros, suposições e hipóteses, a primeira sentença foi finalmente interpretada. Adam, Darayavaush, Hazayatia, Vazarka, Hazayatia, Hazayatia Nam, Hazayatia Parsai. Eu sou Dário, o grande rei, o rei dos reis, o rei da Pérsia. Quando o processo foi refinado, Rawlinson pôde interpretar a primeira coluna da inscrição em persa antigo. Da época da tese de Grotefend até o sucesso de Rawlinson, 50 anos tinham se passado para resolver o mistério dos 42 símbolos em persa antigo. A interpretação do persa antigo desvendou muita informação da antiga história persa. A escrita achada aqui foi outra pista para o passado. Quando a primeira coluna foi decifrada, mais estudiosos quiseram interpretar os símbolos da segunda coluna. Utariaushi, Sunkiru iru shaira, Sunkiru idina, Sunkiru parushika. A segunda coluna da inscrição de Behistun estava em Elamita, a língua do povo do antigo Elam. As mais representativas relíquias de Elam encontram-se nas ruínas da antiga Susa, agora Irã, numa região ao sul conhecida como Chogazambil. Chogazambil, datada do século XIII a.C., está na lista de Patrimônio Cultural Mundial da Unesco.
Em persa, Shogazambil significa grande montanha em forma de cesto. É um nome que surgiu quando estas grandes relíquias foram cobertas de terra. O zigurate achado aqui é o maior que ainda existe em estilo mesopotâmico. A estrutura, diferente do interior, foi claramente influenciada pela cultura suméria. Do topo pode-se ver que a cidade é cercada por 2 muralhas, com o zigurate no centro. Na parte noroeste do zigurate há 3 construções quadradas. Esse era o local do santuário onde os elamitas adoravam seus deuses. Aqui, inúmeras relíquias foram descobertas. Entre elas, tijolos com figuras entalhadas, mais de 100 selos cilíndricos, cabos de espadas e pontas de flechas com inscrições e esculturas de animais. Quando se olha em torno do zigurate, pode-se ver tijolos na altura dos olhos contendo inscrições. Nestes tijolos, a escrita achada na segunda coluna de Berristum, o elamita, foi entalhada em escrita cuneiforme. À primeira vista, o sistema de escrita parece semelhante ao achado na primeira coluna em persa antigo, mas uma análise mais detalhada mostra que é muito mais complexa e contém mais símbolos. Vejamos o processo de interpretação da segunda coluna da inscrição de Berristum. A interpretação da segunda coluna começou com o conteúdo já interpretado da primeira. Uma das características mais reconhecíveis da segunda coluna são os nomes próprios e nomes referentes a cargos, precedidos por um símbolo que parece um prego. Com a ajuda desses símbolos, pode-se supor o papel da letra seguinte na frase. Supôs-se que a palavra mais repetida fosse a que representava rei. Era Sunkir neste texto, que é mais curta que Exhayatia no texto anterior. Como na primeira coluna, supôs-se que a primeira palavra fosse eu. Trabalhando com essa hipótese, os pesquisadores puderam dizer eu sou o rei. Baseando-se na palavra Dário na primeira coluna, os pesquisadores puderam achar a palavra representando Dário na segunda e adicionar Dá a ela. Era Dariaush, ou Dário. A interpretação do elamita foi exaustiva e lenta, mas de forma alguma uma tarefa impossível. Dariaush, Sunkir, Irshara, Sunkir, Sunkirena, Sunkir, Parsika. Os segredos das 2 primeiras colunas de Berristum tinham sido revelados. Era hora de passar para a terceira, em acádio. 아나쿠타리아무시 샤루라브 샤룬사리 샤루인나파르스. A terceira coluna de Berristum estava em acádio, uma das línguas principais da antiga Mesopotâmia. O centro da Mesopotâmia era a Babilônia. O capítulo 11 do livro do Gênesis conta a história da grande cidade do povo, que tentou fazer uma torre que chegasse aos céus. Deus ficou zangado com a insolência e os castigou dando-lhes idiomas diferentes. A torre nunca foi terminada e o povo se dispersou, deixando-a em ruínas.
Diz a Bíblia que a Babilônia foi atirada ao caos quando a barreira da linguagem se ergueu. Como a Bíblia descreve, a Babilônia foi a maior cidade na antiga Mesopotâmia. Era um centro de comércio e cultura. A entrada para as relíquias era por uma estrutura chamada Portão de Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Ao se passar pelo portão e penetrar as ruínas, acha-se o palácio de Nabucodonosor II, recentemente restaurado. Foi ele o rei que presidiu a Era de Ouro da Nova Babilônia. Próximo ao palácio, vêm-se as ruínas dos famosos Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos foram construídos por Nabucodonosor II para sua rainha, que veio da Média, um país antigo onde hoje está o noroeste do Irã. O jardim continha uma fonte que jorrava água no ar 24 horas por dia, o que mantinha o ar fresco o ano todo. As ruas dentro do palácio formavam a via processional. Estes altorrelevos de animais de ambos os lados das ruas eram os animais guardiães da Babilônia. Este altorrelevo é do deus Marduk. Ele era representado como uma criatura imaginária, parecendo uma combinação de vários animais. Isso simbolizava a divindade principal da Babilônia, que também se chamava Marduk. A criatura equina é Haddad, o deus da tempestade. Sob Haddad, há uma parede feita de tijolos na altura dos olhos humanos. Vemos uma escrita cuneiforme borrada, representando a linguagem acadiana. Essa é a terceira forma de escrita achada em Berrestum. Houve hipóteses de que a escrita acadiana se destinava a louvar feitos reais, mas devido ao desgaste do tempo, as letras são quase ilegíveis. A relíquia em que se vê a escrita acadiana mais claramente é uma tábua do Código de Hammurabi. A tábua está abrigada no Louvre, em Paris. Por um longo período da história, o Código de Hammurabi foi o conjunto de estatutos mais completo já codificado. Nesta sólida diorita, vêm-se caracteres cuneiformes. Esta forma de escrita parece mais opaca, forte e crua que outros conjuntos de escritas encontrados em persa antigo e elamita. Como os pesquisadores conseguiram interpretar essa escrita criptografada? A terceira coluna era um conjunto de escrita desconcertante, mas comparável às outras línguas antigas achadas na inscrição. O acádio é uma língua muito antiga. É da família de idiomas semitas. Essa família inclui o hebraico, o árabe e o aramaico. O próprio acádio é o membro mais antigo e atestado dessa família. Ele data de 2600 a.C. e foi escrito em cuneiforme por mais de 2000 anos. Concentraram-se no fato de que o acádio era um idioma semita e analisaram os sons da primeira palavra eu. Em idiomas semitas modernos, eu é pronunciado anaco. Assim, os linguistas puderam especular que a palavra fosse anaco na língua acadiana. Também aqui supunha-se que a palavra repetida representasse rei. Era pronunciada charu. Esse símbolo tinha uma forma mais simples que as palavras correspondentes na primeira e na segunda coluna. Usando a inscrição dessas colunas como guia, foi fácil discernir o nome de Dário na terceira delas. Em acádio, Dário se pronunciava Dariamush. Anaku, Dariamush, Sharu, Rabu, Shar, Shari, Sharu, Parsu. O acádio tinha o maior número de letras entre as três formas de escrita e era a mais antiga, mas os estudiosos acabaram decifrando o terceiro sistema. Na primavera de 1857, a Sociedade Real Asiática de Londres conduziu um teste importante.
Na época, vários estudiosos diziam ter interpretado a terceira coluna com sucesso. Esta é uma coleção de trabalhos publicados. A sociedade deu um novo cuneiforme a 4 estudiosos diferentes: Henry Rawlinson, Edward Hincks, William Fox Talbot e Julius Oppert, e pediu a cada um que decifrasse os escritos apresentados. A inscrição do cilindro de Tiglat-Pileser I. Ele veio da tumba de Tiglat-Pileser I, rei da Assíria. Era a primeira vez que a inscrição era revelada. Se os 4 estudiosos que decifraram a terceira coluna chegassem à mesma tradução sem consultar um ao outro, a sociedade poderia declarar oficialmente que o mistério da terceira coluna da inscrição de Berristum estava resolvido. O resultado do processo saiu em 6 de junho de 1857. As 4 inscrições da competição para traduzir o selo do cilindro foram abertas na sociedade. Estavam substancialmente de acordo e percebeu-se que, a partir de então, a escrita cuneiforme não era mais desconhecida. Todas as outras inscrições nessa língua poderiam ser traduzidas. Antes que a inscrição de Berristum fosse decifrada, os estudiosos faziam suposições sobre o significado desses relevos criptográficos. Porém, agora sabemos que esses escritos detalham os nomes dos líderes de países rivais e do grande rei Dário. Podemos até saber a identidade da pessoa de chapéu pontiagudo. Tudo isso é possível graças ao deciframento da inscrição de Berristum. Não se sabe quanta história antiga ainda está enterrada na areia. Mas sabemos que os estudiosos nunca abandonam a missão de descobrir a história um passo de cada vez. Versão brasileira, Vison Voice Rio.